precisa acontecer algumas derrotas na vida para que a gente possa abaixar a cabeça e observar que nós não somos melhores que ninguém, porque o ser humano, quando quer demais e não abaixa a cabeça para observar o que está acontecendo com ele, que é o sentido da ganância. Isso atrapalha o ser humano. Quando nós queremos muito, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com as armadilhas da vida, que nos coloca numa armadilha, num labirinto, onde a gente fica pior do que estava naquela hora. Então nós temos que lutar, não procurar fórmulas, soluções mágicas para resolver o nosso ponto, as nossas dificuldades, mas fazer o melhor que possamos e entregar nas mãos de Deus e não se lastimar, fazer o melhor. Então estamos lutando e estamos vencendo, mesmo que as coisas estejam difíceis. Olha só quantas vezes nós estamos caindo pela questão que nós não estamos observando, companheiros. Observando o quê? Observando o que nós estamos fazendo para a gente. Estamos jogando doença. O dinheiro demais. Quando a gente pensa demais no dinheiro, quando a gente fica pensando, quando a gente fica querendo demais, fica assim, com aquela ansiedade, isso atrapalha o nosso caminho. Isso aí faz mal para o nosso espírito. Adquirimos muitas e muitas doenças e dificuldades. Então nós temos que lutar e confiar em Deus. Não temos que ficar pensando, mas eu sou um infeliz, mas a minha vida não dá certo, mas as coisas não são assim como você fala. Ficar chorando não adianta, não resolve os problemas. Ficar reclamando pouco, ainda menos resolve. Então, companheiros, estamos aqui em dificuldades? Estamos, mas todos nós temos que pensar o seguinte, que nós estamos vencendo e vamos vencer, porque o Pai é maior que todos nós. Então, não adianta a gente ficar pensando positivo o dia todo e com os braços arregaçados, cruzados, no sentido que eu queria dizer cruzados, sem fazer nada, e ficar pensando positivo, que Deus é maior do que a gente. Ele é que manda no universo, Ele é que manda. Se a coisa tiver que acontecer, vai acontecer. Deus é que sabe das coisas. Não adianta a gente pensar positivo que as coisas vão mudar. A gente precisa fazer com que as coisas mudem. Com que nós temos que fazer o seguinte, mudar a nossa energia e agradecer as provas que Deus nos manda. Ou melhor, agradecer as provas que Deus manda para a gente. Então isso é um aprendizado, porque as coisas são como Deus quer que sejam, porque Ele sabe o melhor para todos nós. E nós não temos a capacidade de chegar à inteligência de Deus, porque Ele sabe. Então estamos aqui, por quê? Porque Deus, Ele permitiu com que a gente estivesse. Deus permitiu e permite. E tanto, Ele é o dono da nossa vida. Ele pode tirar a vida, pode tirar a nossa vida do corpo a hora que Ele quiser. Ele que manda. Entenderam? Então temos que procurar espalhar o Evangelho, espalhar as boas coisas, fazer o melhor que possamos e alcançar aquilo que Deus permite.
Deus é que permite. Então, reclamar resolve algum ponto? Não. Reclamar resolve alguma coisa? Não. Nós temos que lutar. Chorar e lastimar resolve? Não. Não adianta. Nós temos que orar. Nós estamos com problemas? Estamos. Todos nós temos os nossos problemas. A vida não é um mar de rosas. Todos nós. Cada um tem os seus problemas. Então, mas nós temos que fazer o máximo para superá-los. E nunca contestar aquilo que acontece. Sempre procurar mudar a nossa energia. Para o quê? Fazer uma oração, ter fé e fazer o melhor que possamos para conseguir, né? Conseguir suportar as provas. Entenderam? Muitas vezes somos egoístas, não queremos perder, queremos só somar, 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 e não é assim. Muitas vezes, de tanto que nós queremos somar, acabamos caindo no abismo. E nós precisamos aprender que para que a gente possa ter as coisas boas, muitas vezes, vir às coisas boas, nós temos que perder alguma coisa. Entenderam? Não estamos aqui para adquirir tesouros na terra. Estamos aqui para espalhar o Evangelho e adquirir luz para o nosso espírito. E ajudar aqueles que necessitam. Estamos aqui mais apegados, muitas vezes, estamos vendo espíritos encarnados tão apegados à parte material que eles não compreendem a parte espiritual, ou se alguns compreendem, fecham os olhos e ficam assim só focados naquilo que interessam a eles. Não estão nem aí. Então o que devemos fazer? Falar que eles estão errados? Não. Orar para que Deus possa ajudá-los, para que eles possam se encontrar no caminho. Nunca devemos falar que o outro está errado, mas devemos fazer uma prece para que ele possa observar o que ele está fazendo. Estamos vendo que estamos, sim, muito atrasados, alguns de nós, sim, mas ainda há tempo da gente aprender a observar o nosso coração e mudar aquilo que está no nosso coração, fazendo uma reforma íntima com o belo evangelho que nós temos, como disse a nossa querida amiga Solange ontem na palestra dela, o livro de cabeceira. A gente devia ler pelo menos 10 minutinhos antes de dormir, fazer uma prece para iniciar, uma prece para encerrar, depois da leitura. Então faz muito bem, fará muito bem para a gente, acalmará o nosso coração, deixará o nosso eu mais tranquilo. Então nós temos que entender, não adianta eu querer ir, ou melhor, eu ir contra aquilo que está acontecendo, por exemplo, ir contra uma perda de um parente, chorar, ficar lastimando. Assim, a gente tem todo o direito de chorar, de ficar triste, nós temos todo o direito. Mas a gente não tem o direito de ficar preso nessa tristeza eternamente, porque vai fazer mal para a gente e mal para o desencarnado, que não vai ter sossego do outro lado, que muitas vezes está no hospital e não consegue ter sossego para se tratar, e fica vendo que o encarnado que está sofrendo eternamente, o que eu quero dizer, há alguns anos, né? Alguns anos, que fica vendo o encarnado sofrendo e não consegue ter paz para se tratar, não consegue ter paz para fazer as coisas que ele precisa. Então nós temos que sentir saudades, ficar tristes, sim, mas não ficar presos nessa tristeza, aquela tristeza que faz mal
que está fazendo mal para a gente.